Se eu te perguntasse agora, qual é o faturamento da sua empresa no mês passado? Existe uma grande chance de você saber responder. Talvez você fale, eu faturei 50, faturei 100 mil, 300 ou até mais. Mas agora, eu quero te fazer uma segunda pergunta. E essa pergunta costuma deixar muitos empresários desconfortáveis. Quanto realmente sobrou desse faturamento? Quanto desse dinheiro virou lucro? Quanto desse dinheiro ficou disponível para você usar tranquilamente? E o mais importante, você sabe exatamente para onde o dinheiro da sua empresa está indo? Porque existe uma situação que eu vejo praticamente todos os dias. Empresa que vende, empresa que trabalha muito, empresa que tem clientes, empresa que tem movimento, mas continua sem dinheiro. Quando isso acontece, o empresário normalmente acredita que o problema está nas vendas. Ele pensa, preciso vender mais, preciso trazer mais cliente, preciso aumentar faturamento. E até pode ser, mas muitas das vezes o problema não está nas vendas, o problema está na gestão. Eu sou Suzana Portilho, sócia da Will Control, e hoje eu quero te mostrar que a empresa fatura bem, também pode enfrentar dificuldades financeiras, e principalmente como identificar isso dentro da sua empresa. Existe uma frase que eu gosto muito, e ela resume boa parte do que eu vou falar aqui. Faturamento é vaidade, lucro é inteligência e caixa é sobrevivência. Eu vou repetir, hein? Presta atenção. Faturamento é vaidade, lucro é inteligência e caixa é sobrevivência. O problema é que a maioria dos empresários acompanha apenas o primeiro número, faturamento, e ignora os outros dois. Mas vamos imaginar uma situação. Sua empresa faturou 100 mil reais, para ficar fácil. Quando você olha para esse número, a sensação é boa. Parece que a empresa produziu 100 mil. Parece que existe 100 mil reais disponível. Mas não é assim que funciona. Porque desses 100 mil reais, precisa sair várias coisas. Impostos, funcionários, fornecedores, aluguel, energia, taxas, investimento, ou seja, despesas fixas e variáveis. E quando você começa a tirar tudo isso da conta, percebe que os 100 mil reais não era realmente 100 mil. Eles passam pela sua empresa. Essa diferença muda completamente a forma de enxergar a gestão financeira. Agora eu quero que você imagine outra situação. Você vende um produto hoje, o cliente compra parcelado, você entrega o produto imediatamente, mas o dinheiro entra ao longo de outros meses. Só que os seus funcionários não vão esperar, os impostos não vão esperar, e tudo, o aluguel não espera. Percebe o problema? Você vendeu, mas ainda não recebeu. E mesmo assim, você precisa pagar. E é exatamente nesse momento que muitas empresas começam a enfrentar dificuldades. Não porque vende pouco, mas porque não consegue administrar o fluxo financeiro. Aqui existe um erro muito comum. Talvez você já tenha até cometido esse erro. O empresário ora para o extrato bancário, vê o dinheiro na conta e acredita que está tudo bem. Mas na realidade, aquele dinheiro muitas das vezes já tem destino. Ele já está comprometido. Pertence às despesas futuras, possui uma obrigação associada. Só que isso não está visível quando você abre o aplicativo do banco. Por isso, olhar apenas para o saldo bancário é exatamente perigoso. Nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Agora, deixa eu te contar algo que vemos frequentemente no diagnóstico realizado pela Control. Muitas empresas chegam até nós dizendo, Suzana, eu não entendo, minha empresa vende, minha agenda está cheia, tenho clientes, tenho demanda, mas o dinheiro nunca sobra. E quando isso começa a analisar esses números, descobrimos que o problema não está no faturamento, o problema está na falta de visibilidade. O empresário não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta, qual serviço tem mais resultado, qual produto tem maior margem, qual cliente é mais lucrativo. E quando você não tem essas informações, começa a tomar decisões baseadas em sensação. E sensação não é gestão. Gestão precisa ser baseada em números. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagine duas empresas. As duas faturam 100 mil reais. Quando você olha de fora, parecem iguais, mas existe uma diferença enorme. A primeira empresa possui uma margem de lucro de 15%. E a segunda empresa, uma margem de lucro de 5%. A primeira gera 15 mil reais. A segunda gera 5 mil reais. As duas faturam exatamente a mesma coisa, mas uma gera 3 vezes mais resultado do que a outra. Percebemos que com olhar apenas no faturamento, isso pode enganar. Por isso, o faturamento sozinho não conta a história completa da empresa. Outra situação muito comum acontece quando a empresa começa a crescer. Isso pode parecer estranho, mas crescer também pode gerar problema. Porque crescimento, normalmente, ele exige estrutura, mais estoque, mais pessoa, mais equipamento, mais espaço, mais investimento. E se esse crescimento não for acompanhado por uma gestão financeira, a empresa começa a consumir mais caixa do que gerar. O faturamento sobe, mas a saúde financeira piora. E o empresário não percebe, porque está olhando apenas para as vendas. A verdade é que empresas não quebram apenas por falta de vendas. Elas quebram por falta de gestão.
porque não acompanham os seus números, não possuem planejamento, não possuem previsibilidade, tomam decisões importantes sem informação suficiente. E isso é algo que pode ser corrigido. Quando você passa a entender seus indicadores, acompanha seu fluxo de caixa, conhece a margem, sabe exatamente quanto sobra, as decisões ficam muito mais seguras. Então, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Hoje, você sabe quanto a sua empresa faturou, mas você sabe quanto realmente sobrou? Você sabe quanto foi seu lucro? Você sabe quanto caixa sua empresa gerou? Se a resposta for não, talvez seja a hora de olhar mais para os números de forma mais estratégica. Porque vender é importante, mas vender sem gestão é perigoso. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Qual a maior dificuldade financeira que você enfrenta hoje dentro da sua empresa? Eu quero ler a sua resposta. E se você quer aprender mais sobre gestão financeira, fluxo de caixa, indicadores, tomada de decisão, siga aí o controle. Toda semana trazemos conteúdos práticos para ajudar a empresa a transformar números em decisões mais inteligentes. Nos vemos nos próximos vídeos. E hoje eu vou deixar aqui para vocês uma planilha de fluxo de caixa. Se você ainda não controla o seu fluxo de caixa, baixa a planilha, começa a colocar todas as suas despesas e todas as suas receitas.